Começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala, seu host de sempre, Paulo Raposo. Começamos dezembro! Yeah! Começamos pauta nova! Sim! Voltamos a episódios regulares? Com toda certeza. Mas voltamos falando de um anime que está dando o que falar. Sim, eu vou voltar falando de anime, porque é a vida. Não é o que me traz sustento, ainda. Espero que algum dia traga. Mas assim, eu vou voltar falando de anime porque é um anime que está sendo falado e é um dos poucos momentos que eu quero aproveitar a minha vida para pegar um hype. Tá, então, segura aí no hype train, vamos falar do arco final de Bleach, né, do Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Vamos falar dos episódios que saíram até o presente momento, estou gravando isso no dia 27. Então, ainda não saiu o episódio de número 8, então tô falando até o número 7. Vou falar, não acho que vai dar um episódio muito longo, porque eu também não tenho tanto o que falar sobre Bleach. Até porque eu acho que cabe algumas menções, mas não tantas. Mas eu vou falar um pouco desse anime, sempre lembrando vocês que, muito provavelmente, no começo de 23, o anime estará disponível de forma oficial no Brasil através do Star Plus, assim como os 366 episódios da série anterior. Então, assim, o que eu já vou deixar adiantado, se você está vendo por meios de experísticos, não sei nem se essa palavra existe, mas se não existe, acabei de inventar, não deixa de apoiar quando sair oficialmente, tá bom? Tanto os episódios antigos como os novos e que algum dia eu espero que saiam uns filmes também. Mas não deixem de apoiar e, além de tudo, não deixem também de assistir. Alguns dados que eu acho que é interessante a gente mencionar logo de cara é com relação a como eu fiz no episódio de Tokyo Revengers, eu farei diversos outros episódios. É interessante sempre mencionar com relação a alguns dados de numeração, né? Porque esse anime, ele realmente fez um barulho muito grande. Por ser o último arco, ele chamou muita atenção, demorou muito pra sair. Na época que eu falava do mangá, eu inclusive mencionei que quando esse anime, que podia ser alguma coisa na comemoração de 20 anos da série, só não imaginava que era realmente essa animação, que é uma animação que ela vem com uma proposta de adaptar o arco final, e além de adaptar o arco final, complementar algumas coisas, porque você percebe claramente que na época que o Kubo escreveu, ele tinha essa ideia, inclusive eu não lembro onde eu vou achar isso, mas ele chegou para, que nem o Oda parou um mês, o Kubo também foi um autor que parou um mês para pensar no arco final, e na época ele fez menção de que ele queria trabalhar melhor essa questão, queria trabalhar algumas questões de laços, a questão familiar, né, todo o desenvolvimento da família do Ichigo e tal. Só que na época ele não conseguiu fazer da forma como ele pensava, inclusive ele tinha mencionado os Arrancars que estavam vivos, ele mencionou uma porrada de coisa, e muitas dessas coisas que ele menciona, ele não chegou a trabalhar. Tanto que tem coisa que torna uma coisa que torna o final melhor, que alguns amigos que já comentaram comigo, é as novels, né, que vem pós-final. Tem uma novel que vem ali entre o período que o Ichigo tá, entre o Arco Fullbring e entre, né, o período que o Ichigo ficou sem poderes na realidade, e o Arco Fullbring, etc. Então assim, tem muitas pequenas coisas que acontecem, né, nesses períodos, que explica melhor. Tem a questão que explica com relação a um personagem que morreu. Teremos alguns spoilers ao longo do episódio. Isso já deixando claro pra você que ainda não viu o anime. Mas vou tentar evitar passá-los nesse primeiro momento. Então assim, tem vários pequenos pontos que são trabalhados para que a narrativa seja melhor construída. E o anime ele consegue fazer de uma forma muito legal. Não por menos que vale mencionar que, dentre as obras do My Anime List, ele é o primeiro atualmente com 9.12. 77.938 usuários já avaliaram a série. Eu ainda não avaliei, vou esperar terminar para dar minha avaliação. Mas assim, é bem interessante mencionar que a série voltou realmente aos holofotes, voltou entregando uma animação bem bacana. Não vou entrar em questão de animação fluida, Sakuga e whatever. Vou entrar na questão do que eu acho que tá interessante, porque eu tenho uma relação com Bleach bem conflituosa. Tá? Inclusive estou aí em processo de releitura para entregar aí uns podcasts, postagens e afins com relação à série de uma maneira mais completa, falando um pouco melhor de alguns detalhes, mas analisando o anime friamente aqui agora, eu vou falar um pouco e até vou dar uma expectativa de onde eu acho que vai parar essa temporada, essa primeira parte, tá? Porque serão ao todo 48 episódios. Esse primeiro core aqui, pelo visto, né, que até então, segundo o My Anime List, terão 13 episódios, esse primeiro core, ele muito provavelmente vai pegar aí até um ponto que eu já vou falar pra vocês. Eu não vou falar agora, obviamente, pra já não queimar. Vocês já não falarem, opa, acabou o episódio, tchau. Não, vou falar mais pra frente. Mas assim, até aqui, os 7 primeiros episódios foram até em torno ali do volume 58, 59. Pegou do 55, já pegou aí, já tá começando o volume 59, que é o The Battle. Tá, mas ele já adaptou o Blood War Fate, o March of Starcross,
o Vault of Blood e o Fire. Ele já adaptou esses 4 primeiros volumes aí da série, 55, 56, 57, 58. Tá indo pra adaptar o 5º volume desse arco, tá? Então isso é bem interessante, já deixar isso ciente. Um ponto legal que eu já quero mencionar antes de entrarmos também na questão de como que essa adaptação está sendo feita é muito com relação a algumas diferenças sutis, né? Que é a questão de colocar nos poemas no final, a forma como eles trabalham para fazer certas inclusões e mesmo com retirada de outros pontos, né? Então, assim, isso é bem interessante. Começando falando para quem porventura mora em Nárnia e não ouviu falar esse arco de Bleach que está sendo adaptado, que é o Blood War Fate, né? O Thousand Year Blood War Arc, ou Seinen Kessenheim. Ele é o arco que vai adaptar o último arco de Bleach, que vai do volume 55 até o volume 74, são um total aí de 20 volumes, tá? A ideia é adaptar em 48 episódios, e além de adaptar esse arco, a ideia é também adaptar a novel que se passa ali entre os últimos capítulos da série, né? O penúltimo e o último, tá? Então é bem interessante a gente mencionar isso. É interessante mencionar que o arco final de Bleach, ele é extremamente ok até o volume 61, 62. Eu vou colocar o 61, que é o Blade Smith, né, que é o volume que a gente entende melhor o passado do Ichigo e tal. E depois ele vira uma correria desenfreada e muitas coisas ficam de fora, não ficam bem explicadas, etc. E a proposta no anime desse arco é adaptar isso. Então é legal a gente deixar esse primeiro ponto esclarecido. Deixando esse slot esclarecido devidamente, a gente vai entrar no ponto geral. Toda essa primeira leva de episódios, ela é muito bem trabalhada, ela é muito bem desenvolvida de forma geral. Além disso, possui momentos muito bons, né? Então, nós temos diversos momentos onde estão incluso cenas que são necessárias pra gente entender um pouco melhor algumas coisas, mas ao mesmo tempo também são narrativas que funcionam muito melhor, né? Vamos colocar assim. Então, no primeiro episódio, a gente tem toda uma adaptação do começo desse arco e tem umas inserções bem poucas. Eu diria que o primeiro episódio é o que menos tem inserção, ele tem mais cortes, realmente, de gordura, pra ficar mais alinhado. Mas, de forma geral, ele é o que menos tem inserção. A única inserção que realmente foi digna de nota, inclusive na época que teve pré-estreia e tal, foi mencionado, é a questão da Orihime, da Inoue, ter uma cena de luta ali muito curta. Mas uma das principais inclusões que está sendo feita aqui é com relação ao Ishida. Porque o Ishida, para quem lê o mangá, sabe disso. O Ishida, ele aparece nesse começo, depois ele some, ele só vai aparecer no que provavelmente vai ser o final desse arco, que é quando ele se junta aos Stringishers. Antes disso, ele não aparece de novo. E aqui no anime, eles tiveram todo um trabalho de montar uma inclusão, montar uma explicação do Ishida lendo os diários do vô dele, entendendo a questão do Yahyushi, né, do Jurabá, que é o Rei Quincy, fazendo toda essa questão de como que foi há 1000 anos atrás e como que se desenvolve isso. E por mais bobeira que possa parecer, esses momentos do Ishida, eles são extremamente legais para justamente ser um for dummies quando for explicado a profecia do Rei Quincy, que essa profecia ela é bem interessante. É uma das poucas coisas que eu acho assim, uau, que o Kubo explicou, né, que é de tanto tempo, que inclusive é título de um dos volumes, que é o volume 60, que é o The Nine Last Days, né, os últimos 9 dias. Isso é bem explicadinho, é bem legal. E a forma como ele faz o Ishida ser um pouco o nosso narrador, né, o nosso for dummies com relação à questão dos Quincy's, é bem interessante. A forma como eles mostram que o Ishida tá tentando entender o que tá acontecendo, por que os Quincy's apareceram agora, depois de 1000 anos, por que eles estão fazendo essa empreitada e tal. Que inclusive gera um dos momentos mais interessantes, que é quando ele lê referente à Soul Society antiga e ele começa a se questionar se os Quincy e os Shinigamis realmente não podem ser amigos. Então isso, da forma como é trabalhado na narrativa, é bem interessante. É uma inclusão de cena que faz diferença para nós, espectadores, que conhecemos o material base. Além disso, torna a narrativa melhor pra gente, torna mais fluida. Não torna tão truncada do Ishida aparecer no segundo episódio falando, olha galera, eu não posso ir com vocês e sumir. Não, aqui a gente entende que ele começa a se ver, né, entender melhor com relação aos Queens, entender melhor com relação à seleção sagrada e tal, que são coisas que são explicadas aos poucos. Outro ponto que é legal é com relação à, enfim, explicação da Soul Society antiga, que a gente teve isso no episódio 7, que é quando a gente vai vendo, né, como é que era
o Gotei 13 antigo, que eles eram extremamente agressivos e tal. E isso é uma narração off feita muito por cima no mangá, né? Que quando o Jura fala que, tipo, se fosse há 1000 anos atrás, o Yamamoto destruiria porque era uma Gotei 13 mais agressiva e tal. Isso no mangá é muito explicado de forma off. Aqui não, aqui a gente pelo menos tem um vislumbre de como funcionava. Então isso é bem legal. Mas assim como é bem interessante a forma como eles pegaram esse momento, que era um momento muito esperado, e tornaram um episódio muito bom, que eu já vi diversos canais aí mencionando sobre esse episódio com visões controversas, mas aí whatever. As lutas em si elas são bem legais. Sigo com a minha principal dúvida do porquê caralhos a Soifon usou a Bankai dela, sendo que ela mesmo diz lá na luta contra o Baraga que a Bankai dela é inútil, tipo assim, por a divisão dela. Mas ele dá uma aliviada na questão, porque ele mostra uma luta off dela ali, ela vendo que não conseguiria derrotar o cara usando a Suzumenbashi normal, então ela apela pra Bankai. Sigo achando idiota, porque, né, o próprio mangá explica isso e o anime explica isso, que a Bankai ela não é eficiente, mas a série quis mostrar, o Kubo quis mostrar perdendo a Bankai. Uma coisa que eu tava vendo, inclusive até vou dar os créditos, o pessoal do Narrativando, eles explicam, Narrativando fazendo uma live, né, fazendo react aí de um youtuber sobre um episódio de Bleach, e ele menciona uma coisa que é uma coisa que, de forma geral, faz muito sentido, que é com relação a essa questão do roubo das bancais que os Quincy faz nesse primeiro momento. Sim, é um spoiler, não spoiler. Vocês vão entender quando vocês forem assistindo aí, à medida que vocês forem assistindo os próximos desenvolvimentos. Só que essa explicação dos Quincy's roubarem bancais, ela é muito interessante quando a gente pensa no espectro que nos é apresentado. Que é o quê? As bancais, elas nada mais são do que pedaços das almas dos Shinigamis. Então, a partir do momento que você rouba a alma da pessoa, você rouba um pedaço dela. Você rouba uma motivação, você rouba algo assim. E narrativamente falando, isso funciona muito bem. Isso desenvolve-se muito bem quando bem trabalhado, que é uma coisa que o Kubo faz, que o roteiro se preocupa em fazer com base nas ideias do Kubo. Vale mencionar, o Kubo está envolvido nessa produção. Então é bem interessante a gente perceber que, tipo assim, o Asnoda consegue envolver o Byakuya no medo por causa desse roubo de bancai, assim sucessivamente. É uma coisa bem interessante e é uma coisa que, assim, pra fãs de Bleach caça-piolho, que tem mais essa ideia, funciona muito melhor do que, tipo, pra mim, que li Bleach inteiro, mas não tenho tanto amor assim pela obra. É bem legal, sendo muito honesto. Mas a gente também tem que analisar os prós e contras. A forma como o anime tenta se desenvolver, a forma como o anime tenta fazer se parecer mais sério, etc., pode não ser pra todo mundo. Pra mim é com várias ressalvas. O tom que o anime adota, que é um tom mais escuro, um tom mais dark, um tom mais assim, ele é um tom diferente, tá? Ele é um tom que não é necessariamente aquilo que eu esperaria para uma temporada de Bleach, mas ele é um tom que funciona pro fã. É um tom que casa necessariamente com a ideia que está sendo trabalhada aqui, tá? Porque a ideia que está sendo trabalhada nesse primeiro momento é uma ideia de arrasa quarteirão, uma ideia de destruição. E por esse motivo funciona muito melhor. Poderia não funcionar? Poderia, mas funciona. Funciona porque o enredo sabe a forma como ele quer trabalhar. Ele se esforça para ser dark nos momentos que precisa ser dark. Ele se esforça para não parecer muito destoado. Ele se esforça para ser o que ele precisa. Que é um roteiro calcado numa seriedade, que é um roteiro calcado em bons momentos. E por esse motivo, a trama consegue progredir bem. Os acréscimos conseguem ser mais positivos do que negativos. É óbvio que vai ter gente que falou assim, que não ouvi bastante comentários de, nossa, podiam ter colocado alguns offs do mangá que ficaram faltando, etc. Só que eu acho que a retirada desses offs porque foi incluso ajuda mais do que atrapalha. Entendeu? Porque uma coisa é eu ter um off explicando o poder do Roido e do Loido, né? Dos dois Strain Richards, que um deles copia, né, forma física, etc, forma física e memórias, e o outro copia forma física e poderes. Então, assim, são coisas bem distintas e é bem interessante você notar isso. É interessante você notar o peso que é dado para toda a luta do Yamamoto com Yahyushi, assim como também toda a questão desse final, né, do episódio 7, do Born the Darkness, né? Só que essa parte, por exemplo, do Born the Darkness, né, essa questão toda, ela ficou muito mais rápida. Meio que para gerar um impacto mais... E gerou o mesmo impacto que gera no mangá, quando você descobre que o Ichigo também tem sangue Quincy. Então isso é bem interessante. A forma como a narrativa se trabalha também é muito boa.
Sim, eu só estou elogiando porque não tem muito o que criticar. Eu não vou, como eu disse, eu não vou cagar regra aqui e ficar, não sei o que, tem animação fluida, não sei o que. Mano, isso aí eu deixo pra quem entende, pra quem quer falar de cultura Sakuga. Eu não quero falar de cultura Sakuga, eu quero simplesmente falar que pra mim é um roteiro que ele tá sendo muito mais agregado aqui. É óbvio que pra mim, essa primeira fase, ela vai exatamente até o momento que o Ichigo pega as duas espadas. E muito provavelmente, se eu não estiver errado, ele vai terminar no exato momento que o Ishida se junta ao Vanderheish. Se junta aos Strange-Hitchers, que é quando ele também é chamado pelo Yahyushi de filho nascido das trevas dele. Tá? É mais ou menos ali o final do volume 60, 61, entendeu? Nessa parte. Quando ele faz as duas espadas e tudo mais. É nesse momento que eu acredito que a série vai terminar. Essa primeira parte vai terminar, se for realmente parar aqui nesse 13º, pra dar uma temporada, 3 meses de parada pra voltar. É nesse ponto que vai parar, justamente para que o pessoal fique assim, uau, o Ishida se juntou a eles. Então acredito que ainda teremos mais algumas cenas de inclusão do Ishida, justamente pra gente entender os motivos que vão levar ele a se juntar aos Strange-Hitchers. Tá? Mas é óbvio que o próximo episódio, o 8, por exemplo, já envolverá a Divisão Zero, já envolverá o Ichigo subir até a Divisão Zero, até o Heiyou. Então a gente vai começar a entender um pouco melhor dos mistérios que envolvem a Divisão Zero, o que é bem interessante. Tá? Como eu disse, toda essa primeira parte, ela não é ruim, ela é bem interessante. É o que vai vir na segunda em diante que vai ter que precisar de um jogo, Pierrot vai precisar de um jogo de cintura dobrado pra arrumar. Né? Sempre lembrando que toda a equipe que estava envolvida nas temporadas anteriores está, de certa forma, envolvida aqui. Então, temos o mesmo compositor musical e tudo mais. Né? Então, assim, é bem legal. Justamente por isso. Né? A parte musical ela é bem legal, que se desenvolve bem. E assim sucessivamente. Eu ia ficar falando aqui várias coisas, mas não vou ficar puxando saco, não. É basicamente isso. Se você gosta de Bleach, eu acho que é bem interessante você assistir. Se você não gosta, nunca assisti Bleach, mano, espera sair oficialmente, né? Óbvio que se você quiser assistir de forma não oficial, você pode, direito seu. Mas assim, se você não assistiu nada ainda, mano, espera sair oficialmente no Star Plus, vê legendado, vê dublado, aí fica a seu critério e assiste tudo. Ou vai ler o mangá, aproveita que a Panini está relançando em formato remix, que torna-se 34 edições em 26. São uns bitelão de 600 páginas, 500 e poucas. Aproveita e pega pra ler. Depois de ler o mangá ou assistir o anime, você vê esse arco final. Porque assim, o arco final ele não tá ruim, ele não compromete, ele é bem interessante e vale bastante a pena, tá? Pelo menos esse preliminar. Vamos ver o que será feito mais adiante, porque assim, se eles conseguiram colocar coisas aqui que incluem e justificam melhor certos pontos da história, eu acredito que sim, teremos um arco final mais coeso e mais condizente com as ideias que o Kubo tinha originalmente. Se vai melhorar a história ou não, são outros 500. Porém, até aqui tá bem satisfatório e eu só tenho a dizer assim que tá valendo ao entretenimento acompanhar, tá bom? Agora indo pro de sempre, né, para as indicações de sempre, os recadinhos da paróquia. O primeiro deles é, não deixa de avaliar, né, o podcast. Você quer avaliar por esse episódio, por exemplo, avalia aí, tá? Deixa só um 5 no Spotify. Se você, não merece um 5, merece um 4. Beleza, mas tipo assim, deixa sua nota, não deixa de avaliar o podcast, porque é bem legal e ajuda bastante. Além disso, sempre lembrando, não deixe de indicar para um amiguinho. Como 90% de vocês que estão ouvindo isso devem assistir Bleach, mano, indica pro seu coleguinha do lado, tá bom? Ajuda nós aí. Além disso, também reforçando para vocês que o Comentando, ele é um podcast que é semanal. Então ele vai sair às quintas, às terças, whatever, ele vai saindo em dias diversificados. E além disso, também temos, né, a vantagem de sair além do regular, ter os demais episódios. Então assim, antes desse episódio regular, tivemos alguns especiais. Então não deixa de ouvir, certo? Além disso, também lembrando vocês que tá nos principais agregadores. Tá no Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast e Spotify, né? Que inclusive pode ser onde vocês estão ouvindo. Então não deixa de seguir. Além disso, tem meus demais projetos, tem meu canal do YouTube aqui, tem minhas redes sociais aqui embaixo, meu e-mail. Então se você quer conversar, quer puxar um debate sobre Bleach, vai nas minhas redes sociais e vem comentar. Não deixa de me seguir também, né? Pra vocês verem sempre as atualizações, ver como é que tá funcionando o trabalho, etc. Justamente para que vocês conheçam um pouco melhor aí como que funciona incrivelmente do Raposo. Tá bom? Sempre lembrando também que aqui é um recadinho besta. Como eu sempre digo, quando eu falo bem de alguma coisa, eu só quero deixar muito ciente. Não é publicidade, é realmente porque eu acho divertido, eu acho interessante. E Bleach, acima de tudo, não é minha série favorita, então assim, eu tô falando bem é porque pra mim as mudanças são bem positivas.
E não deixem de acompanhar sempre que possível de forma oficial. E agora deixando um recado muito aleatório, esse episódio tá saindo no dia 1º de dezembro, primeiro dia de CCXP. Se você tá ouvindo ele do dia 1º até o dia 3 ou dia 4 ali na parte da manhã, né, e você está indo pra CCXP, eu estarei por lá. Então não deixem, se vocês me verem por lá, dar um oizinho, vim falar comigo, tá? Pode vir, eu não mordo. Sou meio tímido, inclusive teve um evento que eu fui que vieram falar comigo, cumprimentei, fiquei todo sem graça, mas tipo assim, falei. Eu posso ficar meio tímido, mas eu falo, qualquer coisa, só puxar assunto, estamos aí, tá bom? Sempre lembrando que os próximos episódios estão vindo aí, tem um episódio melhor que o outro. Nesse mês de dezembro é só filé do filé, beleza? Quando a temporada terminar, eu muito provavelmente farei um outro podcast pra dar um geralzão sobre. Mas por hora é isso, um abraço e nós fomos!